Segundo livro de Reis, capítulo de número 7, verso 9. Depois nós vamos ler um outro texto no Novo Testamento. 1 Coríntios 9, 16. São dois textos, um no Antigo e outro no Novo Testamento. Antigo Testamento, 2 Reis 7, 9. Novo Testamento, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16. Vamos ao Antigo Testamento. 2 Reis 7, 9. E então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eu vou repetir. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Novo Testamento, 1 Coríntios 9, 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Contudo, prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta essa necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ajuda-nos no entendimento desse texto, na explanação, explicação. Me dê capacidade para falar tudo que está no meu coração, Senhor. Tudo aquilo que tu colocares na minha boca. E me ajuda a administrar o tempo que tenho. Em nome de Jesus. Amém. No ano 853 a.C., o rei da Síria, Ben-Hadad, ele reuniu todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. Neste período, o reino de Israel havia se dividido. Parte do sul estava debaixo do domínio da casa de Davi. E 10 tribos do norte estavam com um outro rei, uma outra administração, e a capital era a cidade de Samaria. Houve uma escassez de alimento. E essa escassez de alimento era tão forte, tão grande. Só para que você tenha uma ideia, a cabeça de um jumento. A cabeça de um jumento. Você sabe que a cabeça é onde se tem menos carne, ou quase nenhuma. A cabeça de um jumento era vendida por 80 peças de prata. Cabecinha cara essa, hein? Só para você ter uma ideia, naquela época não havia eletricidade. As pessoas usavam óleo de baleia e usavam esterco de pomba para queimar como combustível. Então, esterco de pomba como combustível para acender a lamparina, para você ter fogo em casa, era vendido por 5 peças de prata. Eu estou falando de cocô de pombo, para usar o português correto. Ok? Esse era o nível de escassez, de fome, de miséria que estava abatendo todo Israel, especificamente o texto fala da cidade de Samaria. Mesmo assim, essas mercadorias que eu estou falando aqui, vendidas a esse preço, eram escassas. Não tinha no mercado, você não encontrava na rua para vender. A gravidade da crise, meus irmãos, atingiu uma proporção tão tamanha que a fome gerada por aquela circunstância
circunstância essa devastadora, levou duas mães em pleno desespero de causa a se comprometerem. Essas mães estavam psiquicamente desorientadas, porque somente mães desorientadas, desequilibradas é que fazem o que essas mulheres fizeram. Por não saberem o que fazer com seus filhos, não saber o que fazer para alimentá-los e para alimentar-se, decidiram comer os próprios filhos. Isso está no texto. Essa drástica atitude daquelas mães aflitas só serviram para acrescentar mais problema ao rei, que no seu desespero, ele saiu do palácio e foi dar uma caminhada para ver de perto como é que estava a situação. E quando ele está passeando, caminhando pela cidade, sobre os muros da cidade, ele encontra uma dessas mulheres angustiadas. Porque o que havia sido combinado entre elas não foi cumprido por uma das partes. O texto conta esse fato, essa história. Ela mesmo narra, a própria mãe. Num dia, combinamos, eu e fulana. Um dia vamos comer o seu filho, no outro dia comemos o meu. Mas quando chegou a vez da outra sacrificar o próprio filho, ela não fez. E o anelo dessa mãe reclamante é que eu já comi o meu filho ontem com ela, e agora ela não quer que comamos o filho dela. Ou seja, eu quero justiça, rei. Olha que ponto, que desequilíbrio doido, por causa de uma crise, tomou essas mulheres e outras mais dentro daquela cidade. A ponto do seu maior anelo é que a justiça fosse feita. E para tanto ela estava pedindo a intervenção do rei. Enquanto se davam esses acontecimentos, 4 leprosos, diz o texto bíblico, 4 leprosos famintos, estavam junto à porta da cidade. É importante que você saiba que eles não tinham acesso à cidade. Eles eram leprosos. Havia um lugar distante da cidade, cavernas, buracos, onde eles eram alimentados, onde parentes iam lá visitá-los e cuidavam deles, mas distante. A lei impedia que eles entrassem na cidade ou ficassem em meio de qualquer comunidade. O texto diz que na porta da cidade estavam esses 4 leprosos famintos. De repente disseram uns aos outros. É interessante o diálogo desses leprosos. Por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome, porque está todo mundo morrendo lá dentro. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então até o acampamento dos sírios. Detalhe importante, a cidade estava vivendo todo esse drama, porque ela estava sitiada. E esses sítios demoravam meses. Eles fechavam as entradas da cidade, os acessos à cidade. A cidade não queria se render. Eles fechavam os acessos, não entrava comida, não entrava água, e não podia sair também ninguém. A cidade estava lá. Só os leprosos estavam na porta do lado de fora, porque como leprosos não podiam entrar. E os assírios também não estavam preocupados com aqueles leprosos, eles queriam era invadir Samaria. Então veja a situação. Uma fome, uma desgraça, um exército enorme está sitiando a cidade, não entra, não sai nada. E isso tudo era uma estratégia usada por muitos generais da época para fazer com que a cidade se rendesse. Isso é história, vocês sabem muito bem disso. Esses 4 leprosos dizem, nós se entrarmos, morremos de fome. Se ficamos aqui na porta, morremos de fome. Ora, vamos arriscar e entrar lá no acampamento dos assírios. Mas e se eles nos matarem? Bom, a gente vai morrer mesmo. Se ficar, morremos. Se entrar, morremos. Se irmos lá, podemos morrer. Pode ser que morramos se formos lá, mas pode ser que não. Sentiu a sacada?
Eu prefiro tentar do que ficar parado aqui esperando a morte chegar. Inteligente. Eles eram leprosos, mas não eram idiotas. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim eles decidiram entrar no acampamento dos assírios, certos de que a única esperança de que dispunha era morrer de qualquer modo. Pelo menos tomaram uma nobre decisão: morrer sim, porém nunca de braços cruzados. Interessante. Morrer sim, mas nunca de braços cruzados. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas o bicho vai me comer. Mas ele vai me comer suado, porque eu vou correr. Eu vou dar trabalho para esse bicho, ele não vai me pegar fácil. Ou seja, há uma resistência, há uma luta de não se conformar com a situação. E isso Deus colocou em nós, homens e mulheres, para nós escaparmos, para nós sobrevivermos. E quando nós confiamos em Deus e usamos essa força que Ele colocou aí em você, irmãos, a gente não se adequa a essas circunstâncias e luta. Vai para o joelho, vai para a presença do Senhor, corre atrás do prejuízo. E o bicho que ia pegar, Deus o detém e Ele não pega, porque maior é aquele que está conosco do que o bicho que está solto no mundo. O detalhe é que quando eles chegaram lá no acampamento dos sírios, o texto bíblico diz que por causa da palavra do profeta que tinha profetizado ao rei e aos seus generais, de que Deus iria fazer o milagre, e um deles inclusive nem acreditou, nada, isso não vai acontecer, nós estamos na mão dos assírios. E o profeta falou: pois Deus vai agir. Os 4 leprosos foram se arrastando, chegaram lá no acampamento. Quando chegaram no acampamento, irmãos, tiveram uma surpresa. Eles acharam prata, eles acharam ouro, eles acharam comidas e vestes. E não tinha ninguém lá. Deus fez, sabe, um estrondo dentro do acampamento deles, que eles fugiram e deixaram tudo para trás. É muito importante que se saiba que quando esses exércitos saíam para uma campanha de domínio, eles não iam para dominar uma cidade, eles tinham um projeto: nós vamos dominar aqui, vamos dominar ali, vamos dominar lá. Então eles vinham no caminho, entrando em lugarejos, em cidades, dominando e tirando tudo que essas pessoas tinham, essas terras vencidas, esses lugares e cidades que iam sendo vencidas no processo, eles iam acumulando. Samaria, quem sabe, devia ser o último alvo deles. Eles estavam carregados com ouro, com prata, com vestes e com comida, que eles haviam saqueando desde antes. Estavam ali. Mas aí Deus fez estremecer o lugar onde eles estavam, eles ficaram morrendo de medo e fugiram. Lá vem os 4 leprosos, pensando que vão morrer, mas vão fazer uma tentativa. Quando eles chegam lá, não tem ninguém no acampamento, irmãos, eles caem de boca na comida. Comem, mas comem até não aguentar mais. E roupa, irmãos, tecido da melhor qualidade, eles começam a se vestir. Você imagina, sabe essa galera quando faz alguma coisa assim, arruma muito dinheiro, joga dinheiro para cima, mergulha no dinheiro? Eles faziam isso com as roupas, com a comida, com ouro, com prata. Eles nunca tinham visto tanta coisa. Não tinha ninguém no acampamento. O acampamento estava abandonado. Tanta fartura, comeram até se fartar. Em um dado momento, a Bíblia não diz quanto tempo isso demorou, eles chegaram a uma conclusão do versículo que nós lemos. O texto que nós lemos são palavras desses leprosos. Então disseram uns aos outros. Você fechou a Bíblia? Pecou. Abre de novo, rapidinho. Mantenha a Bíblia aberta quando alguém estiver pregando a palavra de Deus. Existe pregador que manda você fechar a Bíblia, eu mando abrir. Você precisa saber que o que eu estou falando está escrito aí, não é coisa da minha cabeça.
Então disseram uns aos outros: não fazemos o bem. Vamos dividir esta frase, essas palavras em sentenças. Então disseram uns aos outros: não fazemos o bem, está aí no versículo 9. Quando eles pronunciaram essas palavras, eles mostraram que suas consciências foram despertadas. Estavam famintos, prestes a morrer, mas agora estão alimentados e diante de uma grande fartura. Estavam conscientes de que não podiam desfrutar sozinhos de tanta comida, enquanto uma cidade inteira estava perecendo de fome a alguns metros, a alguns quilômetros, quem sabe. Nós chegamos à conclusão que, no mínimo, eles não foram egoístas. Diante de tanta fartura, eles se lembraram de quem precisava. Diante de tanto alimento, roupa, tantas coisas boas, eles se lembraram que tem gente morrendo lá dentro do muro da cidade. E eles não sabem. Nós descobrimos, mas eles não sabem. Eles pensam que os assírios ainda estão aqui, mas eles não sabem que Deus já os afugentou. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Você é inteligente, o Espírito Santo está aí com você? Nós também um dia estávamos vivendo fome e miséria. A nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, uma cidade inteira, uma família inteira, uma cidade inteira padecendo de fome e de miséria espiritual. Um dia alguém descobriu que havia fartura e nos deu o endereço e nos orientou. Não foi egoísta. Nos trouxe a mensagem de que há uma mesa posta por Deus para alimentar e saciar a nossa alma. E uma vez que você descobriu, você foi até o Senhor Jesus, e nos últimos meses e anos, Ele tem alimentado você, Ele tem suprido você, Ele tem vestido você, Ele tem abençoado você e a sua casa. Se isso é verdade, por favor, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mas e agora? Uma vez que eu fui alcançado, que eu estou vestido, bem alimentado, o que eu faço? E isso está acontecendo no seio da nossa igreja. Isso está acontecendo com as igrejas do Rio de Janeiro, do Brasil. Nós nos enclausuramos dentro de 4 paredes. O pastor alimenta essas ovelhas para que elas possam dar frutos, para que elas possam passar a direção de onde há alimento para os outros. Mas nós ficamos calados. Esses homens tomaram uma decisão. Nós não podemos, não fazemos o bem. Olha, não estamos fazendo o bem. Como assim? Então disseram uns aos outros: não fazemos bem este dia. Ainda no versículo 9. Aquele dia para eles era um dia diferente de todos os outros que já tinham vivido. Há poucas horas, eles estavam a ponto de morrer, sem explicação, sem nenhum mérito da parte deles. Eles foram favorecidos com uma dupla bênção. Eles arriscaram. O fato de serem leprosos pode até tê-los ajudados, porque como leprosos eles não podiam entrar. Como leprosos eles não ofereciam nenhuma resistência e nenhum perigo aos assírios. Mas pode ser que eles nos matem, sejamos alvos de uma flecha, porque somos doentes. Eles não vão querer que nós estejamos, mas vamos arriscar. Ou seja, não houve mérito. Foi uma bênção. Querido, você foi alcançado pela salvação, não foi por causa dos seus olhos verdes, nem por causa dos seus lindos cachos, se é que você os tem. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que estávamos perdidos, miseravelmente perdidos. Na
desgraça, condenados ao inferno, mas pela graça, pelo favor, pela misericórdia, Ele estendeu o seu braço e me alcançou. E o interessante aqui, meus queridos, é que se trata de leprosos, e leproso na Bíblia Sagrada, a lepra, essa doença, em algum contexto bíblico, em alguns contextos bíblicos, ela é símbolo do pecado. Porque ela afasta, porque ela destrói, ela tira o ânimo, ela mata. Há poucas horas estavam a ponto de morrer e sem explicação nenhuma. Chegou uma bênção. E não foi uma bênção qualquer, foi uma dupla bênção. Primeiro, de se fartarem. Segundo, de continuarem vivos. Nós também fomos abençoados por uma dupla bênção. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, o pão da vida. E aquele que se alimentar deste pão nunca mais terá fome. Você tem sido abençoado pelo pão do céu. Ele tem fartado a sua fome. Você não tem fome espiritual, porque Deus já fartou a sua fome. Mas eu quero que você olhe para a cidade, você olhe para aqueles que estão sem Deus, que ainda não alcançaram Jesus. Você não pode ser egoísta, você não pode simplesmente achar que o fato de você estar salvo, bem alimentado e abençoado, pronto, já é o suficiente. Não! Deus está querendo nos mostrar aqui nesse texto que através desses leprosos que tinham uma consciência, e eu temo que nós estamos perdendo a nossa consciência evangelística, a nossa consciência bíblica de levar este pão, de levar alimento, de levar vestiduras para quem está nu. Estamos bem? Que se dane o mundo. Eu não me chamo Raimundo. De repente tem algum Raimundo aí, por favor, desculpa. Foi só um ditado que me apareceu aqui. Eu estou bem. Esses homens poderiam fazer a mesma coisa, e por que não fizeram? Porque tinham uma consciência. Será que você está dando voz à sua consciência? O Espírito Santo usa a nossa consciência para nos lembrar a todo momento que Ele nos deu tudo e que nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Nós não podemos simplesmente achar que no domingo a gente chega aqui e é abençoado por Deus pelas curas, pela libertação, pela palavra de Deus. Ele nos abençoa na nossa semana, a gente vem ao templo cultuar ao Senhor, mas a gente não compartilha. As pessoas se sentam ao nosso lado no metrô, no trem, no ônibus, as pessoas conversam com a gente no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, e são poucos aqueles que deixam o Espírito Santo agir. Na maioria das vezes, nós abafamos a voz do Espírito Santo com o nosso egoísmo, ou com alguma outra desculpa, e egoísmo, agora não, eu estou ocupado. Esse dia, meu irmão, este dia aqui do texto, poderia simbolizar o dia da graça. Isso, o dia da graça. Aqueles leprosos encontraram o dia da graça. Irmãos, eu encontrei o dia da graça. Qual foi o dia da graça? O dia que eu encontrei Jesus foi o dia da graça. Porque eu não merecia, eu não tinha mérito algum, mas Ele me achou, aleluia. Eu achei. Você se lembra do dia em que você achou um tesouro de valor? Você se lembra o dia que você foi alcançado pela graça, a mão misericordiosa do Senhor? Pois este dia foi o dia da graça da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos favorecidos com a salvação. Nossa fome foi saciada. Estávamos vivendo cada dia na dispensação. Estamos vivendo cada dia nessa dispensação maravilhosa da graça de Deus.
O Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 4, diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Não fazemos o bem este dia. Irmão, este dia é precioso. Esse dia é único. Talvez algumas pessoas que você se encontre hoje, nunca mais você irá vê-las. São circunstâncias da vida que nos levam a nos encontrarmos com pessoas na fila do ônibus, na fila do banco, num hospital, e nós nos calamos, nós descobrimos que a bênção de Deus está próxima, mas nos calamos, como que escondendo um tesouro que iria abençoar poderosamente essa pessoa que Deus, pela sua misericórdia, fez com que se encontrasse com você. Não fazemos bem este dia, disseram eles. Mas o discurso continua. Não fazemos bem este dia. E aí o outro disse: é dia de boas novas. É dia de boas notícias. É dia de alvissareiras notícias. Está aí no versículo 9. O que eles haviam encontrado era a experiência que eles tiveram. Essa experiência os levou à conclusão de que aquele dia era um dia diferente. Era um dia de gozo, era um dia de boas novas. E é exatamente essas boas novas que o mundo inteiro precisa ouvir. E nós somos o porta-voz, nós que fomos alcançados, nós que fomos abençoados, nós precisamos levar esse alimento sadio, essa notícia alvissareira, aleluia, de que Jesus continua salvando, libertando, curando e vai levar para o céu, aleluia. A nação de Israel, queridos, foi escolhida para ser portadora dessas boas novas. Se a gente lê Isaías capítulo 40, versículo 9, depois o capítulo 52, versículos de 6 a 10, nós vamos chegar à conclusão que o alvo de Deus era usar Israel como portadores, como embaixadores das boas novas de salvação para todo o mundo. Mas Israel falhou na sua missão. Em razão dessa falha, Deus não podia ficar sem testemunha. Deus nunca ficou sem testemunha aqui na terra. Nem mesmo no dia da sua grande ira, chamada grande tribulação. Nem mesmo nesses dias difíceis que a terra ainda não viveu, mas irá viver segundo a Bíblia Sagrada. Mesmo nesses dias, depois que a igreja tiver sido arrebatada, Deus terá testemunhas aqui. E eu não estou falando de gente que ficou para trás, tá? Oh, que bom, pastor. Eu vou ter uma missão quando Jesus voltar e eu ficar. Não. Desculpa. Mas se você ficar, a história é outra. A galera que vai pregar o evangelho aqui é outra. A gente está sendo preparada, a gente está sendo chamada. É gente que está sendo envolvida desde agora. É um grupo de pessoas que Deus tem preparado para atuar neste tempo. E com certeza não são desviados, e nem pessoas que ficaram para trás, porque nunca foram fiéis. Por isso, tira o seu cavalinho da chuva, se converte a Jesus antes que ele se afogue. Israel falhou. E Deus não podia ficar sem testemunha. E aí ele levanta a igreja constituída. Igreja essa constituída de judeus, de gentios. E através da redenção efetuada na cruz por Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje essa igreja de Cristo, ela é a portadora das boas novas para o mundo. Queridos, nós temos a melhor notícia para o mundo. Você é portador da melhor e maior notícia que alguém poderia ouvir neste dia de domingo. Que dia é hoje? 29 de julho. Você não quer ser o portador dessas boas notícias, dessas boas novas hoje? Você não gostaria de dizer para Deus hoje: Deus, eu quero ser o portador. Senhor, me ajuda, tira o meu medo.
Tira o meu egoísmo, Senhor, me ajuda a ser como esses leprosos, ter a consciência que eles tiveram. A igreja tem a melhor notícia que o mundo precisa ouvir. E qual é a notícia? Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta, batiza. E vai nos levar para o céu. Mateus capítulo 28, versículos de 5 a 8 diz assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, veja a urgência da notícia. E depois imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E que ele vai adiante de vós, para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, veja o texto, pressurosamente. Essa palavra significa rapidamente, velozmente, com toda a intensidade. Elas saíram do sepulcro com grande temor, mas com o coração cheio de alegria, e foram caminhando pela estrada fora. Não, irmãos, não, isso aqui não é historinha para criança, isso aqui é coisa séria. Elas correram para anunciar a maior notícia daqueles dias: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Os romanos não puderam acabar com Ele. Marcos capítulo 16, versículo 11 a 16 diz: e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por elas, não o creram. E depois se manifestou de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Querido, essa ordem aqui não é para pastores. Esta ordem não é para evangelistas, nem para diáconos e para professores apenas. Esta ordem é para a igreja. Ide por todo mundo e anunciai que há alimento com fartura, anunciai que há vestiduras de salvação, anunciai que o mundo pode ficar livre do poder de Satanás, porque agora levantou-se alguém que é maior do que o diabo. Queridos, hoje é dia de boas novas. Então disseram uns aos outros: não fazemos o bem, este dia é dia de boas novas. E aí vem a próxima sentença: e nos calamos. Nos calamos. Temos a melhor notícia e nos calamos. Aqueles homens entenderam: nós estamos com a notícia que vai salvar a cidade de Samaria. Lembra das histórias que nós contamos? Das mortes pela fome, das crianças que estavam sendo cozidas e comidas pelas próprias mães. Estamos calados, nos calamos, eles disseram. Queridos, a Bíblia Sagrada diz que há tempo para todas as coisas, inclusive para falar, inclusive para se calar. Tem gente que não consegue parar de falar, né? E tem gente que não consegue falar. Mas existe tempo, diz a Bíblia, para todos esses intentos. Mas existe algo na Bíblia que não está relacionado ao fator tempo. É a pregação do Evangelho. Pode olhar. Na Bíblia Sagrada não se amarra, não se relaciona a pregação do Evangelho ao tempo. Não.
Paulo orientou seu filho na fé, Timóteo, escrevendo o seguinte, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, Timóteo, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos da sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, não há tempo próprio, qualquer tempo é tempo, toda hora é hora. Pregar o evangelho não está ligado ao momento. Não, pastor, estou orando para Deus me dar o tempo, e enquanto isso a pessoa morre. Enquanto você está pseudamente orando, ou até honestamente orando, a pessoa está morrendo, está se afundando, está caindo no abismo. Querido, ore e vá e ore. Faça a coisa junto. Enquanto você vai orando. Enquanto você está orando, você está indo, mas vai. Não fazemos o bem este dia. É dia de boas novas e nós estamos calados. Os leprosos tiveram a consciência de que não podiam ficar calados diante de tanta fartura. Quando havia tantos que estavam condenados a morrer, nós de igual modo também devemos ter a mesma consciência. Não podemos estar calados, cada dia estamos sendo alimentados com aquilo que Deus tem providenciado para nós pela sua infinita graça. Nós somos os atalaias da atualidade, atalaias de Deus para essa geração. Como testemunhas de Jesus, nós precisamos exercer a nossa atividade de profetas, não no sentido de predizer o futuro, mas como proclamadores do propósito de salvação do Senhor nosso Deus na cruz do Calvário. Neste sentido, todos nós somos profetas, porque somos aqueles que proclamamos. Neste sentido, todos nós somos boca de Deus, porque vamos levar alimento, salvação a quem está perdido, a quem está caindo, a quem está amarrado às garras de Satanás. Somos os atalaias desta sociedade que vivemos. O que é um atalaia, pastor? O atalaia era o indivíduo, geralmente era um soldado, fazia parte da soldadesca, da guarda da cidade, e ele ficava nos lugares mais altos da cidade, em cima dos muros, haviam ali sentinelas, lugares, e eles tinham a obrigação de ficarem olhando para o horizonte, buscando ataque de exércitos. E quando eles pressentiam, percebiam qualquer movimento de tropas estranhas vindo na direção da cidade, havia um toque próprio. Não era uma música qualquer que eles tocavam, não, havia um toque. Toda a cidade já conhecia aquele toque. Quando o indivíduo colocava a trombeta na boca e dava aquele toque, todo mundo já sabia: estamos sendo atacados, há um exército invadindo a cidade, vamos correr, vamos nos esconder, vamos nos armar. Olha o que Deus fala para Ezequiel. Aleluia. Isso está no livro de Ezequiel. E eles disseram: não fazemos o bem esse dia. É dia de boas novas, nos calamos. Aleluia. Se não fizermos nada, seremos culpados. Seremos culpados da morte de centenas, de milhares de pessoas que estão dentro da cidade. Eles estavam certos de que se ficassem acomodados, somente desfrutando da fartura que tinham encontrado, sem anunciar aos demais que estavam famintos, totalmente, ou melhor, fatalmente, eles sofreriam as duras penas de um castigo. Isso é a consciência deles, eles que afirmam isso aí, nesse diálogo. Ao analisarmos esse sentimento dos leprosos, irmãos, nós somos chamados à atenção para a palavra de Ezequiel, que eu acabei de citar sobre o atalaia. Ezequiel 33, versículo de 1 a 9. Veja o texto. Deus falando para o Ezequiel, profeta: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Fale com os seus compatriotas e diga-lhes:
quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Você está entendendo? Nós somos os profetas desse tempo. Esses homens, diante de tanta fartura, disseram: não fazemos o bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos culpados. Então há uma urgência. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos culpados. Querido, você tem uma mensagem alvissareira, a melhor de todas, mas ela tem que ser entregue rapidamente. Porque quem está esperando por ela não vai ficar vivo até se você desviar o assunto, se você desviar o seu caminho, se você não tiver atenção à mensagem que a Bíblia Sagrada nos deu. Eles disseram: nós seremos culpados. Deus vai nos castigar, porque nós estamos aqui na boa, na bênção. Não merecemos, estamos aqui. Esta bênção nos chegou sem que nós estivéssemos esperando. E agora nós vamos ficar aqui nababescamente, usufruindo de tudo isso, enquanto sabemos que há fome, miséria na cidade de Samaria. Vamos rápido. E alguém, quem sabe, pode ter dito: não, mas então vamos esperar amanhecer, porque ainda é noite, e pode ter fera no caminho, e pode ter algum sírio por aí escondido e vai nos matar. Não, nós não podemos esperar até amanhã. Essas horas são importantíssimas. Pessoas podem morrer nessas últimas horas. Vamos agora. Está aí no texto. Pois então vamos. Não fiquem confabulando simplesmente. Eles decidiram: agora vamos. Esta foi uma decisão muito sábia. Decisão essa que esses homens tomaram. Se tinham que compartilhar a bênção, não havia razão para demora. A hora era aquela. Queridos, a igreja hoje não pode ter uma atitude diferente da dos leprosos. O tempo urge. Milhares estão perecendo com fome da palavra de Deus. Já fomos grandemente abençoados com essa salvação tão poderosa. Não podemos estar a nos fartar dia após dia, quando há tantos que nem sequer sabem que Jesus é o pão. O Novo Testamento, em sua maioria, foi escrito no grego, língua que não conjuga o verbo no português. A determinação ao ide de Jesus expressa uma continuidade imediata da geração de discípulos. O ide de Jesus é imperativo, significa é uma ordem.
é expresso, é ação imediata. O grego, quando conjuga essa frase, conjuga somente o passado e futuro. O presente é uma ação que, ao se tornar ativa, passa para o passado. Então, queridos, o ide de Jesus reflete a conjugação do verbo no genuíno, ou melhor, no gerúndio, indo. Ao conhecermos o Senhor e na ordem que Ele dá aos seus discípulos, Ele está dizendo, em outras palavras, coloque os pés no caminho. Coloque os pés na estrada, para testemunhar e fazer aos outros, levar aos outros essa boa palavra. Por que a igreja primitiva cresceu? Porque os discípulos levaram essa ordem a sério. E o texto de Mateus 16, 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Façamos como os leprosos. Vamos agora. Nos levantemos. Você que vai de ônibus para casa, você que pega o trem, você que se move, que para em um sinal, em vez de receber papelzinho, já ande com um folheto no carro. A hora que o indivíduo vier vender alguma coisa, olha aqui, eu vou até comprar, mas você vai ter que ler isso aqui, você promete? Ele tem um folheto. Compre a balinha, o docinho, mas diga assim: olha, Jesus te ama, Ele quer te libertar, quer abençoar a sua vida. Eu vou comprar a tua balinha e você pega o meu folheto. Façamos como leprosos, vamos agora. Então disseram uns aos outros: não fazemos o bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos culpados. Por isso vamos agora e anunciemos a casa do rei. Aqueles leprosos estavam verdadeiramente conscientizados de que transmitir as notícias alvissareiras, de que eram portadores da melhor notícia daquele dia. Eles estavam convencidos. O apóstolo Paulo também foi despertado por essa consciência quando escreveu à igreja na cidade de Corinto. Ele diz: me importa essa obrigação, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Pedro, e eu estou terminando, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podemos prescindir desse dever sublime para o qual fomos chamados, meus irmãos. A lepra na Bíblia é símbolo do pecado. Nós, porém, estamos na condição, espiritualmente falando, de alguém que experimentou essa doença mortal, mas que foi curado, foi liberto, que antes estava condenado à morte, mas agora recebeu a vida eterna. Um dia nos encontraremos com Deus. Como o Senhor irá orar para você? Como você irá olhar para o Senhor? Há um hino antigo da harpa cristã que consegue retratar esse encontro. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Começando pelos seus parentes, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos,
pelos seus filhos. Estamos perdendo os nossos filhos, porque estamos entregando a educação. Estamos entregando à igreja, às professoras da EBD, a responsabilidade de converter os nossos filhos. Eu quero dizer que a EBD não tem essa responsabilidade. Ela é ajudadora, ela é coajudante, ela ajuda. Quem tem a responsabilidade de levar Jesus para os seus filhos são os pais. E você está perdendo seus filhos, nós estamos perdendo as nossas crianças. Ligamos a televisão e deixamos elas serem cheias de veneno, de malignidade, de podridão, dessa sociedade podre e maligna, porque elas ficam quietinhas. Estamos abrindo mão dos princípios de Deus, e o mundo está entrando na nossa casa, e depois vamos lamentar como lamentou-se Ló, que não apenas perdeu os seus bens, mas ele perdeu algo muito mais sublime, muito mais especial. Ele perdeu a sua esposa, ele perdeu as suas 2 filhas, Ló perdeu a casa. Será que valeu a pena ter se distanciado de Abraão? Ah, se eu soubesse, pastor Ari, que me afastar de Abraão, que era instrumento de Deus, iria me trazer tanta desgraça. O que adiantou ficar rico? O que adiantou os bens? O que adiantou ter valor naquela sociedade de Sodoma e Gomorra, porque ele era um homem respeitado ali? O que adiantou tudo isso? Ele perdeu o que de melhor tinha: sua casa, sua família. Nós precisamos voltar a tentarmos para os nossos filhos. Você precisa orar pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu adolescente, pelo seu jovem. Você não pode desistir, deixar para trás a sua família. Precisamos tomar a decisão que Moisés tomou diante da proposta indecente de Faraó. Podem ir sacrificar, disse Faraó, podem ir para o deserto, mas deixem para trás os seus filhos. E Moisés disse: absolutamente não, nós não vamos deixar nenhuma unha para trás. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Precisamos estar atentos. Vou repetir o que já disse algumas vezes. Estamos vivendo o dia do arrebatamento. Os dias do arrebatamento. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Estamos vivendo os dias do arrebatamento. Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu não sei se esse mês, se este ano, ou se no ano que vem. Mas o que eu entendo da Bíblia, estamos vivendo os dias. A qualquer momento a trombeta vai soar. E vai ser tarde para quem não estiver plugado. Vai ser tarde, porque nem ouvir você vai. Só ouvirá a trombeta aqueles que estão ligados. Você só vai sentir a falta, as consequências, e aí será tarde demais. Por isso, antes que a trombeta soe, leve Jesus para o seu adolescente, para a sua criança, para o seu jovem. Leve Jesus para os seus pais. Não deixe ninguém para trás, aleluia. E mesmo que Jesus demore, o que eu não duvido, o que eu duvido, melhor dizendo, porque eu tenho no meu coração, quando eu leio a Bíblia, quando eu olho para os acontecimentos, que Ele está às portas. Mas vamos lá, que Ele demore. Quem aqui garante que vai estar vivo amanhã? Que é isso, pastor? Está rogando praga? Pode bater na madeira aí, o que você quiser. Não estou rogando praga, não. Quem é aqui que sabe que vai estar vivo amanhã? Quem é aqui que sabe se seu filho amanhã vai estar vivo? Quem é que pode garantir que não receberemos uma notícia fatal? Eu estava lembrando sobre isso. Eu tenho filhos, tenho netos. Eu estou vivendo num processo de guerra nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil, onde as pessoas saem de casa e não sabem se vão voltar. Pastor, o senhor está me colocando medo. Eu não estou colocando medo, eu quero que você corra atrás do prejuízo. Nós vamos chorar, vamos lamentar, vamos nos descabelar. Deus nos livre de viver uma desgraça dessa, de ter um ente querido assassinado, morto por uma bala perdida. Mas muitas famílias estão vivendo esse drama no Rio de Janeiro, e muitas delas são crentes. Eu estive na casa dessa senhora que faleceu quando soube que seu filho tinha ganhado um tiro. E ela, quando soube da notícia, filho policial,
Ela era aqui da igreja. Estava lá, classe de batismo. Teve um colapso e morreu na hora. Eu estive lá, junto com a família. Zé Gomes, parente deles, estávamos lá, no dia seguinte ao processo. Chorosos, tristes. Porque quem é que consegue sobreviver com alegria depois de uma tragédia dessa? Mas o consolo no coração de que eu fiz a minha parte. Eu levei o meu filho a Jesus. Eu levei a minha esposa, eu levei a minha família para perto de Deus. Eu fiz o que eu podia, eu peguei a trombeta, eu subi lá na sentinela, eu gritei, olha, o inimigo está chegando, eu fiz a minha parte. Em nome de Jesus. Os presídios estão cheios de filhos de crente. Vai lá. Outro dia eu vi uma lista de nomes de prisioneiros dos presídios que nós temos aqui. Bangu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, são lá quantos bangus nós temos. Olha os nomes: Natanael, Judá, Pedro, Tiago, João. Vai lá no Talavera Bruce, Benjamin. Esses caras, meu irmão, tem esses nomes por quê? Porque viram filme de Hollywood? Enoque. Agora só põe o nome num filho de Enoque. Quem leu a história de Enoque e se converteu a Cristo. Vai lá no Talavera Bruce, lá onde está centenas de mulheres presas por processo de tráfico. Vai lá ver o nome delas: Esther, Ruth, Maria. Vai lá, filhos de crentes. E é possível que esta manhã exista aqui uma mãe chorosa, um pai desesperado, que o filho está lá, a filha está lá. Irmãos, antes que o mal chegue na nossa casa, nós precisamos colocar a trombeta e tocar. Antes que percamos a nossa família, antes que seja tarde demais. Senhor Jesus, eu tenho que terminar o culto. O relógio nos impõe o tempo de terminar. Senhor, eu tenho consciência de que eu não falei tudo, mas eu também não posso falar, não tenho tempo, mas Tu és o Deus que pode tudo. E eu sei que enquanto estávamos aqui pregando esta palavra que Tu nos deste para hoje, o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, estava trabalhando no seio da igreja. Senhor, promove, faz-nos voltar a ser missionários, faz-nos voltar a ser uma igreja pujante, uma igreja evangelista, uma igreja que não perdia tempo, mas levava o Teu nome às famílias e aos carentes. Senhor amado, nós não queremos apenas encher esse templo, nós queremos encher essa cidade de gente lavada e remida pelo Teu sangue. Senhor, usa-nos como profetas nesses últimos dias. Usa-nos em casa, para os nossos pais, irmãos, filhos, para as nossas mães. Senhor, usa-nos na nossa casa, usa-nos na nossa rua, na nossa vizinhança, usa-nos no nosso trabalho, usa-nos nos deslocamentos que fazemos de um lado para o outro. Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Senhor, eu repreendo medo. Senhor, eu repreendo todo tipo de embaraço, vergonhas, timidez. Senhor, em nome de Jesus, tira isso de nós e cura-nos. E faz de nós embaixadores, faz de nós proclamadores, mensageiros das boas novas. Eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus.